cronologia. Crono é o quê? Tempo, né? Cronos, o nosso relógio. Cronômetro, né? Nossa. E logia, estudo. A palavra cronologia vem do grego, né? Tudo que você vê logia vem do grego. Ecologia, estudo do ambiente. Biologia, estudo da vida. O que mais? Ecologia aí. Fala outra palavra com gente. Teologia, estudo de Deus, né? E assim vai. Então, cronologia, tempo. Vamos lá. Nós estamos parados aí. Vamos relembrar um pouquinho? Vamos relembrar? Ó, vamos dividir aqui. Lembra que Josué foi e conquistou as 12 tribos, né? Conquistou os 12, dividiu um pedaço de terra para cada tribo. Aí Davi vai e conquista outras terras, né? E depois faz o quê? Davi morre, vem Salomão. E na morte de Salomão aconteceu uma divisão dos reinos, ok? Divisão do reino. Como ficou chamado um dos reinos? Reino do Norte. Reino do Norte. Ok? E a outra parte, Reino do Sul. Muito bem. Reino do Sul. Qual era a capital do Reino do Norte? Qual a capital? Israel. Certo? E qual a capital do Reino do Sul? Jerusalém. Ok? Vamos lá. O Reino do Norte, ele foi conquistado pelo Império Assírico. Lembra? O Império Assírico, eles subjugaram o Reino do Norte. Levou cativo e aí a gente chama... Quantas tribos é do Reino do Norte? 10. Quantas tribos o Reino do Sul? 2. E esse Reino do Norte nós chamamos das 10 tribos perdidas de Israel. Por quê? Porque o Reino do Norte nunca voltou do cativeiro assírio. Nunca voltou. E o que aconteceu? Os que sobraram foram se casando com mulheres estranhas, estrangeiras, e se perdeu. Deixou de existir a tribo do norte, tá? E o Reino do Sul foi levado cativo por quem mesmo, lembra? Pelo Império Babilônio, né? Babilônio. Vamos lá. Tá. Aqui as 10 tribos, aqui. Vamos lá. E o Reino do Norte, quantas dinastias elas tiveram? Elas teve 9 dinastias. O que é uma dinastia? É uma família que reinava. Vamos supor, começou ali um rei, do rei passou para o filho, do filho para o neto, para o outro filho, foi passando de geração daquela família. Quando aquela família foi exterminada, toda aquela família, aí é elegido um outro rei, uma outra família, uma outra dinastia. Então, o Reino do Norte, ele teve quantas dinastias? 9. E o Reino do Sul teve quantas dinastias? Apenas uma dinastia, que era o reinado de quem? De Davi, né? A casa de Davi. Tanto é que um dia, quando Davi estava para ser morto, se avisar não chega, ele morria, ele diz assim, ó, você não vai mais para a guerra, para que não se apague a lâmpada de Israel, né? Para que a família de Davi não fosse subjugada. Quantos anos durou o Reino do Norte? Esse reino aqui do norte? 220 anos. Ok? E quanto tempo? Isso aqui é mais ou menos, né? Isso aqui é mais ou menos aqui, bem próximo. Você vai ver 221 em algum lugar, 223, mas aproximadamente. E quanto tempo o Reino do Sul? 350 anos. 130 mais do que o Reino do Norte, né?
Quem foi o primeiro rei? Quem foi o primeiro rei do Reino do Norte? Quando estabeleceu, depois da morte de Salomão, né? Dividiu o reino. Por que dividiu o reino? Porque, eu vou falar o nome, escrever o nome do rei aqui, ó. O rei do Reino do Norte, Jeroboão. Certo. E quem era o rei do Reino do Sul? Roboão. Roboão era filho de Salomão. Jeroboão é um camarada que já estava enfrentando Salomão, já teve problema com Salomão, não era filho de Salomão, teve problemas com ele. E quando Roboão assumiu, o que ele fez? Roboão, ele não soube lidar como Salomão soube lidar com o povo. Salomão era um homem político, soube lidar, e ele era um queixo duro, uma linha dura. O povo já estava pagando impostos altos. Ele pensava, Roboão vai assumir, vai resolver esse problema. Em vez de ele resolver, ele quis manter os impostos altos. E aí o povo, as 10 tribos aqui, sob o comando de Jeroboão, falou, a gente não vai aceitar mais. E não aceitar, houve uma guerra entre eles, e realmente o reino ficou dividido. Eles ficaram divididos, tá? Irmãos brigando entre si. Já viu essa cena? Já viu irmão brigar com o irmão? Então, coisa, você já notou uma coisa? Paga para pensar. Você já viu um budista falando mal do budista? Não. Já viu um Maomé, povo dos islâmicos, falando mal do islâmico? Não. Um espírita falando do espírita? Não. Nunca viu? Um católico falando mal do católico, assim, na rede social, ali? Tá vendo? Agora você já viu um crente falar mal de crente? Já. Isso aqui, ó, já vi essa briga lá. Porque o crente, irmãos, é o único exército que combate o seu próprio soldado. É o único exército que combate o seu próprio soldado, é o povo crente. Então, o que acontece? E lembra quem que é esse Jeroboão? Quem que é hoje esse Jeroboão aí, lembra? O filho dele ficou doente, e ele já estava desviado, fez altares aos deuses, a idolatria, estabeleceu a idolatria, não só ele, como Roboão também. Aí que veio aqueles altos, fizeram aqueles altos, e fortaleceu os... Salomão já estava fazendo isso, né? Permitiu, as mulheres de Salomão ficavam, por que você está triste? Sabe o que é? Eu estou com saudade de Azera. Lá eu podia adorar Azera, aqui eu não posso. Eu sei, por que você está triste? Porque lá eu adorava Moloque, agora aqui a gente não tem. Aí eu falei, não, vou fazer um altar para você com Moloque, que você adora ali no cantinho, ali, tá bom? E Salomão permitiu que os deuses, Moloque, Azera e outros entrassem em Israel, né, através dessas mulheres. E Jeroboão e Roboão não foi diferente. Então o que acontece? Um dia o filho de Jeroboão fica doente, né? Ficou enfermo, e ele vai fazer o quê? Ele vai visitar o profeta, né? Aías, né? Visita o profeta Aías, só que Aías estava já velhinho e não estava enxergando bem. Ele falou, olha, nós estamos com a vida meio atrapalhada, e Aías não vai nos receber, porque nós nos afastamos de Deus. Mas finge não fala que você é minha esposa, né? Finge ser outra mulher qualquer, se disfarça e vai perguntar para Aías se o nosso filho vai ficar curado ou não. E não fala que é o filho de Jeroboão. E ela se veste, né? Se disfarça. Só que dentro da casa de Aías, Deus já falou com ele, ó, a mulher de Jeroboão vem vindo aí. E vem disfarçado, fingindo ser outra mulher. Quando ela bate na porta, o que Aías fala? Entra, mulher de Jeroboão. Né? Aí ela entra e fala, por quanto fosse infiel, teu reino será subjugado, teu filho vai morrer. Então, não tem jeito de esconder de Deus, né? Deu para entender aqui? Mas deu para ter uma noção, daqui a pouco nós vamos voltar nessa parte aí, tá? Agora, veja bem, o que nós estamos falando um pouco aqui, muito sobre Davi, né?
nós sabemos da história, Davi mata Golias, e quando Davi mata Golias, uma música cai na parada de sucesso. Começou a tocar em todas as rádios. Qual que era a música? As mulheres começaram a cantar, né? Saul matou seus milhares, mas Davi os seus 10 milhares. E a música tocou, mano. A semana toda tocando, e aquilo incomoda Saul. E Saul então começa a perseguir Davi. E vai perseguindo Davi, tentando matar Davi, né? Inclusive um dia, ele revoltado joga uma lança em Davi. Joga uma lança. Davi se desvia da lança. Teve um pregador que eu ouvi ele falar que quando Saul lançou a lança passou perto dele em câmera lenta, assim. E ele desviou da lança. Não tem, aí já não tem na Bíblia, né? Acho que é o Matrix, né? Eu acho que ele estava assistindo. Não, ele falou assim, quando a lança passou, ela passou assim, e ele foi acompanhando a lança e tal, e pelo amor de Deus, né? Aí tinha replay. Aí Davi foge, lembra? Foge de Saul, e chegou um dia que ele estava com fome, com muita fome, não tinha o que comer. Ele vai aonde? No templo, procura o sacerdote, e o sacerdote, a hora que viu ele, já começou a tremer. Viu Davi, era o general de Saul, mas ele achou estranho, falou, peraí, ele não está vindo, cadê a arma dele? Cadê os soldados com ele? Aí ele falou, o que o senhor precisa? Ele falou, eu tô numa missão para Saul. Mentiu, não estava missão, não estava fugindo de Saul, mas mentiu. Eu estou numa missão para Saul. E falou, mas o senhor está numa missão, cadê a arma? Ele falou, não, eu estou saindo meio correndo, saí com pressa, e não deu tempo. Mas cadê os soldados? Ele falou, não deu para pegar os soldados. Ele falou, eu estou com fome, a gente está com fome. Aí o sacerdote falou, a gente não tem pão aqui. O único pão que tem é o pão da propiciação. O que era o pão da propiciação, lembra? Era o pão que era colocado no lugar santo, lembra que a gente estudou? 12 pães. E toda semana ele era trocado. E já estava na hora de trocar. Já estava na hora de fazer a troca. Ele falou, só tem o pão da propiciação, da proposição. E está na hora de trocar, mas esse pão é santo, não pode ser comido. Aí ele falou, eu estou com fome, a gente vai morrer, me dá esse pão aí mesmo. E com medo, né, de Saul, Davi, porque era um grande guerreiro, derrubou o gigante, o sacerdote pega e entrega para ele os pães. E pediu uma arma para ele ainda, né? E a única arma que tinha lá, qual que era? A espada de Golias, que ele matou Golias, era a única arma que tinha lá, e ele pegou a espada de Golias. Eu fico imaginando Davi, pesada, uma arma muito pesada, mas era a única arma que tinha, e ele sai, certo? Agora a pergunta é, primeira coisa que a gente tem que entender, aí depois, vamos continuar a história aqui para fazer umas perguntinhas para vocês. Aí ele faz o quê? Ele foge dali, e ele pretende se esconder na caverna de Adulão, ou de Adulã, dependendo. Só que tinha um problema. Para ele chegar nas cavernas de Adulã, ele tinha que atravessar Gate, ou uma das cidades dos filisteus. E quem eram os filisteus? O povo que Davi matou o gigante dele, enfrentou. Aquele povo que Davi, lembra o que ele fez? Levou 300 prepúcios. Ele tinha que passar ali. Por que ele pensou, o único lugar que Saul não vai me encontrar é na caverna de Adulão? Ele jamais, o último lugar do mundo que Saul pensava em encontrar Davi, ele falou, não, ele não vai lá, ele tem que passar no meio dos filisteus. Como que ele vai fazer isso? Então, eu vou me esconder. Mas para fazer isso, Davi tinha que passar por Gate. E qual a estratégia que ele usa, lembra? Fingiu de louco. Fingiu de louco. Não, ele foi um artista mesmo, irmão, camarada, era bom. Mas eu queria fingir de louco com a espada do Golias no bolso. Ele deve ter escondido, né? Eu acho que ele deve ter escondido, né? Aí o que acontece? Ele já matou o Golias, imagina louco. Então, aí o que ele faz? Ele começa a babar, né? Ao ponto dele começar a espumar pro canto da boca. Aí chegaram pro rei e falaram, sabe o Davi que o senhor cai fora.
Pô, traz ele aí. Quando ele chega lá, ele começa a babar, espumar pro canto da boca e fala, o rei fala, já não tem louco o suficiente aqui nessa cidade para você me trazer mais um? Põe isso. Ele acreditava que era Davi ou não? Quem? O rei? Davi era muito conhecido, né? Sabiam que era Davi. Tanto é que falou que era Davi, né? Achou que estava louco. Achou que estava louco. Tanto é que falaram que era, ó, Davi tá aí, né? Era Davi. Davi era o... Fala uma pessoa, um personagem importante aí. Um Bolsonaro, entendeu? O Mourão. O Mourão, né? Quem que é o ministro das Forças Armadas? Quem que é o ministro? Mourão? Heleno? É o Heleno. O Bolsonaro era o Saul, né? Era o Heleno. Todo mundo conhece ele. Então ele finge de louco. O camarada foi tão convincente que falou: esse homem tá louco, já tem louco demais, que manda ele embora. Aí é onde que ele vai embora e se esconde na caverna de Adulão. Tá? O Marcos já falou aqui uma coisa muito importante. Saul, né? Saul, qual a diferença de Saul para Davi? É que Saul, quando ele errava, ele escondia o seu pecado ou jogava a culpa em alguém. Sempre alguém que era culpado. Não era ele. Davi não. Davi, ele confessava e deixava. Lá no Salmo 51 ele diz: pequei, Senhor, contra ti pequei. Ele confessava. Quando ele caiu com Betseba, ele entrou dentro do quarto, se trancou e falou: eu pequei, eu errei, eu falhei. Quando ele contou o povo, ele falou: falhei, errei. Davi não, Saul não, eu peguei esses boi aí, ele dava uma desculpa, né? Ele não assumia o erro dele. Eu peguei esses boi aí, que é para sacrificar. Era para sacrificar? Não era, né? Não era. Ele estava... Então, aí o que acontece? 1 Samuel 18 vai dizer que um espírito mau da parte do Senhor apoderou-se de Saul. Agora, um espírito mau da parte do Senhor. Deus mandou o espírito mau? E aí? Isaías fala que Deus é o Deus que faz o bem e o mal. Faz o bem e o mal. O mal, tudo está no controle de Deus, irmãos. Tudo, até o mal está no controle de Deus, né? O bem e o mal, o céu, a terra, debaixo da terra, tudo. Se Deus não tem nada a ver com o mal, então Deus não controla tudo. Deus controla o mal também. Então, pela desobediência de Saul, Deus permitiu que um espírito mau entrasse sobre Saul, certo? Porque Deus manda no céu, manda na terra e manda no inferno. E a diferença é que o espírito mau estava sobre Saul, mas 1 Samuel 16:13 diz o quê? Que o espírito do Senhor se apoderou de Davi. Olha a diferença. Saul, né? Um homem que tinha ciúmes, um homem que não confiava inteiramente em Deus, e Davi, um homem que confiava em Deus, que confiava no Senhor, né? Então Davi é ungido rei, né? A gente olha ali os 4 personagens pelo menos, a gente vai ver, por exemplo, Davi. Davi é um personagem ungido. O filho mais velho de Jessé, Eliabe. Eliabe é aquele que nunca foi ungido, né? Nunca teve unção. Era para ser ele, é o mais velho da casa, mas não foi ungido. E quem era Saul? O ex-ungido. Ninguém pode explicar mais o que é ser um ex-ungido do que Lúcifer, que esteve no céu, querubim ungido, sobre as pedras fogueiras. E nós vemos Golias, que era o anti-unção, era aquele que queria acabar com a unção. Então esses 4 personagens tem nos dias de hoje na igreja, né? Aquele que é contra a unção, aquele que já foi ungido, aquele que nunca vai ser ungido e aquele que é ungido. Tá? Vamos lá. Então, quantos anos Davi, depois que foi ungido, esperou para ser o rei de Israel? 15. Ele foi ungido, né? Aonde que ele foi ungido? Na casa de Jessé. Isso. Ok? Na casa Ele de começou o Jessé. ministério com 30, foi isso, né? Isso, o ministério dele, ele começou com 30. Então, Davi, depois que ele foi ungido rei, ainda demorou, segundo historiadores, alguns dizem 13, entre essa linha aqui, de 13 a 18 anos, para ele começar a reinar. Jesus começou o ministério com 30, Com 30. José começou o ministério dele com 30, Exatamente. Exatamente. e ele foi atrasado. Tá?
E Alexandre o Grande começou o ministério dele com 30 também. Só que para outras coisas, né? Tá? Então, Jesus começou com 30, Davi com 30. Quantos anos demorou para Paulo? Paulo foi, o Senhor conta com Paulo no caminho de Damasco, né? Mas quantos anos demorou para Paulo ser usado? 10 anos. Quase, né? 14 anos. Tá. Ficou 14 anos no óleo, né? Então, às vezes a gente pensa que Deus nunca vai usar a gente. Estou tanto tempo, estou fazendo. Deus nunca vai me usar. Na hora certa Ele vai usar. Na hora certa Ele usa, né? Agora vamos lá. Vamos pegar umas coisinhas básicas aí, tá? Vou pegar umas coisinhas básicas. Davi matou o gigante Golias, ok? Quantas pedras ele pegou no ribeiro? 3. Quantas? 3. 3 pedras? 5 pedras. Aí, por que ele pegou 5 pedras? Eu vi um pregador dizendo uma vez, porque Isaías 6, versículo 9, diz que ele será chamado maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, conselheiro, príncipe da paz. Uma pedra para cada nome. O mais próximo, não é à toa, podia ter pegado 3, 2, por que ele pega 5, né? O mais próximo que a gente pode chegar é o seguinte: o pai de Golias, tá? Chamava-se Rafa. Pode falar das duas palavras, Rafa, ok? E esse pai de Golias era um gigante. Não ainda não. Dava os dois assim do rumo carniço, mais ou menos, junto com o pastor Cícero. Ok? E esse Rafa, que era filisteu, né? De Gate, era da cidade de Gate, ok? Gate é uma das 5 cidades dos filisteus, nós vamos falar isso daqui a pouco. E esse homem aí tinha 5 filhos. Um deles chamava, você conhece, todo mundo conhece, como é o nome dele? Golias. O segundo chamava, eu vou falar dele daqui a pouco, Isbi-Belobe. Nossa, que fala. O outro chamava-se Saf. O outro chamava-se, deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui, Lame. E a Bíblia vai dizer um outro, que só fala, a Bíblia não cita o nome dele, só vai dizer que era um homem de grande estatura. O outro filho. E a Bíblia, só que ela vai dar uma característica dele, que era um homem o outro filho, era um homem de grande estatura, que tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé. Você até dá uma olhada aí para ver se uns aí não tem 6 dedos, viu? Tá? Então tinha 5 filhos. O que eu fico imaginando? É a imaginação, não está na Bíblia também, né? A Bíblia não diz isso aí. Mas ele tem 5 irmãos. Se vier os outros, e Davi, eu acredito que ele pensava, uma pedra é só onde derrubo ele. Por quê? Davi, aprendeu com os benjamitas. Ele foi treinado a tirar funda com os benjamitas. E o que a Bíblia fala dos benjamitas? Deixa eu ver se eu lembro onde está essa passagem. Acha aí para mim, por favor. Juízes 20, versículo 15 e 16. Quem pode ler? O que os benjamitas sabiam fazer? Fernando, os gigantes, eles têm características diferentes. Você já viu isso já? Característica diferente? Como assim? Eles têm 2 arcadas dentárias na parte de cima. Eles têm 2 arcadas? Tem. Isso eu já não sabia. Dentro e fora. Se não me engano, tem alguns que têm 3 olhos. E pelo também menos nunca vi, não. os estudos que eu vi são diferentes. Eles têm 6 dedos. 20, 16. Eles têm 2 a 3 metros, né? Golias tinha quantos metros aproximadamente? 2,90. 2,90. Alguns chegam a dizer também 2,92, né? 2,90 a 2,92. Quantos côvados, né? 5 côvados e 2 palmos, né?
Um côvado de 40, por isso que é difícil saber exatamente, porque é de 40 a 46 centímetros o côvado, lembra? Da ponta do cotovelo até a... Então se media assim, um côvado, 2 côvados, e um palmo aproximadamente 22 centímetros. Por incrível que pareça, meu palmo dá 22 centímetros. Acho que está bem fora do padrão, as mãos, acho que tinha um pouco de mão pequena também naquele tempo. Então o que diz aí? Fala para mim, vamos lá. Dentre todos esses soldados havia 700 canhotos, certo, muitos hábeis e cada um deles podia atirar com uma funda, uma pedra, num cabelo sem errar. Ó. Camarada, põe um fio de cabelo lá, atirar com a funda e acertava o fio de cabelo, Carlinhos. Já pensou assim? Põe o fio de cabelo, acertava. Você acha que ele ia errar o gigante, irmão? Nunca. Hã? Cabelo. Tamanho da testa do gigante? Por isso que eu sempre brinco assim, né? O Israel olhou para o gigante e falou, é muito grande, não dá para derrubar não. Aí Davi olhou e falou, é muito grande, não dá para me errar pedrada, eu vou derrubar ele. Aí, ele sabia que na primeira ele ia derrubar, e com uma pedra ele mata o gigante, amém? Amém? Amém não. Ele cortou. Ele derrubou o gigante, mas ele matou com a espada. Com a espada ele vai lá, com a própria espada do Golias, ele corta a cabeça do gigante, tá bom? Agora, por que os outros irmãos de Golias não enfrentaram? Por que eles não vieram? Leia em 1 Samuel, versículo 17, capítulo 17, versículo 51, você vai saber o porquê. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 51. Quem achou? Davi correu, pôs os pés sobre ele, e desembaiando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Outra passagem diz em outra tradução, diz, vendo que o seu campeão era morto. Ele falou, rapaz, se ele matou ele, vai matar a gente também. Perna para quem tem, né? Perna para quem tem. Então aí eles falaram, não, se ele matou ele, vai ser diferente com a gente. Fala que na guerra E eles correram, né? E aí a pergunta que eu faço agora para vocês é, ele enfrentou o gigante Golias. Quantos gigantes Davi enfrentou? A gente só fala do Golias, né? Hã? Mas não foi só um gigante que Davi enfrentou. Porque quando você vencer uma luta, vai vir outra luta. Não fica muito contentinho não que vai vir. Você alega, mas fica esperto, porque vai vir mais. Você lembra quando a Bíblia fala que o diabo tentou Jesus no deserto, Mateus 4? Jesus venceu o diabo, a Bíblia diz, e o diabo se ausentou de Jesus por um tempo. Então quando você vence a luta, fica todo feliz, mas fica esperto, porque vai vir outro gigante. E a gente não lembra dos outros gigantes quer ver um gigante que Davi enfrentou? 2 Samuel, capítulo 21, versículo 15 a 17. Quem pode ler? 2 Samuel, capítulo 21, versículo 15 a 17. Olha. Era um outro irmão. Isso. Isbibenob. Leia. Versículo 15. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi e com ele os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. Só um minutinho, Davi já estava velho, já estava cansado, já não tinha mais a mesma agilidade que ele tinha antes. E aí o que aconteceu? Isbibenob, que era dos filhos do gigante, e o peso de cuja lança tinha 300 ciclos de cobre, que cingia uma espada nova, este intentou ferir a Davi. Só não feriu por quê? Porém, Abissai, dependendo. Zerula, o socorreu e feriu o filisteu e o matou.
Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, Para para quê? que não apagues a lâmpada de Israel. Davi estava cansado, já não tinha mais força. Se Abissai não chega, Davi morre. Né? Filho de Zeruia. Se ele não chega para defender, porque o Esbibelobe pensou, ele matou meu irmão lá. Ele queria matar quem? Ele falou, eu vou vingar a morte do meu irmão, do Golias. Ali Davi enfrenta um outro gigante. Só que agora ele já não tinha mais a força que ele tinha mais. Acho que eu acredito que Deus deveria intervir nesse momento da situação. Como interviu, né? Não, mas se não fosse, avisar. Porque nós vemos aí na questão anterior aí, quando ele se faz de novo, né? Aquele momento que o rei ali se depara com ele tinha uma ira muito grande de Davi, né? Sim. E aquele momento que ele passa por desapercebido, não foi um porém. Não, ele já, a intenção de Esbibelobe era Davi, Então Deus já vingar a morte. Só que quando o diabo se levanta, Deus sempre põe alguém para nos ajudar também. Glória a Deus. Deus fez com que talvez o esquecimento, ele não tivesse tanta ira, o esquecimento passasse naquele momento. Né? Amém? Já é 8h30. Vamos parar um pouquinho. E daqui a pouco eu tenho mais umas perguntas aí para fazer. E mais umas coisas aí para a gente elucidar. Daqui a pouco nós vamos... A pergunta que eu vou fazer daqui a pouco é: por que Davi comeu pão e não morreu? Por quê? Daqui a pouco nós vamos fazer.